mas durante as últimas semanas, essa afirmação já tinha sido dita publicamente pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que estavam aí nas redes sociais fazendo um contraponto aos levantamentos, dizendo que o Datapovo ia vencer, dizendo que elas estavam erradas, dizendo que elas precisavam ser punidas e criminalizadas. Ontem o Fábio Faria postou um resumo dos resultados das pesquisas dizendo que era um absurdo o quanto elas erraram. Ele falou para a gente, eu falei com ele ontem rapidamente, ele falou que isso era muito ruim porque na véspera da eleição, o Lula aparecia até com 14 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro. E daí, na avaliação dele, isso ajuda a tese do voto útil para o Lula e influenciou aí nesse resultado, mesmo assim, com o resultado que eles consideraram bom diante desse cenário, porque a avaliação era se a distância fosse mais de 10 pontos percentuais mesmo, seria muito difícil reverter no segundo turno. Com essa diferença bem menor, né, eles acham e estavam bastante otimistas ontem, essa parte política bastante otimista com a força que o bolsonarismo mostrou nas urnas, né, e confiantes de que a chance do presidente Jair Bolsonaro ganhar no segundo turno. E aí, Fabiola, hoje a ideia aqui, apesar de um sentimento de ressaca generalizado, né, eu diria assim, a festa da democracia, todo mundo cansado, trabalhou muito ontem, começa já cedo hoje, esses ministros políticos não estavam em Brasília, eles estavam nas suas bases eleitorais, retornam hoje, a previsão devem se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, mas desde ontem, Bolsonaro se reuniu ali com alguns auxiliares, né, estava com Flávio Bolsonaro, que é o coordenador da campanha, e já começaram a traçar as estratégias para o segundo turno, onde focar, evidentemente, o Sudeste, São Paulo e Minas Gerais serão os principais focos, sendo que em São Paulo o resultado do Tarcísio de Freitas foi muito celebrado pela campanha, e isso dá uma força ao palanque do Bolsonaro no estado, e também a avaliação é que alguns estados do Nordeste devem receber a atenção do presidente nessa largada, mas eles ainda estavam definindo esse mapa, e segundo me disse um auxiliar, Bolsonaro deve recomeçar as viagens o quanto antes, provavelmente a partir de quarta-feira. Assim que estamos nessa manhã de segunda por aqui. Mas pelo jeito eles não vão mudar muito o rumo, né, Carla? Porque a avaliação dele é que deu muito certo, né? As motociatas, essas imagens mostrando apoio a ele. O difícil é que justamente tem essa rejeição alta do presidente Jair Bolsonaro, né? Que é de 50%. Mas ontem eu estava falando com uma pessoa e eu falei isso, e a pessoa falou assim, Carla, você está dizendo uma rejeição tratando as mesmas pesquisas. Então, assim, a parte do que eles estão descredibilizando as pesquisas, eles estão colocando tudo num bolo só. E o último Datafolha já diminuiu a rejeição do Bolsonaro, né? Então, e ontem eu queria até observar uma coisa, sabe, Fabiola? Eu acho que ele não vai mudar a estratégia como um todo, mas ontem a fala dele teve sim um tom um pouco diferente. Primeiro, eu acho que a gente chama atenção para uma coisa: ele parar e falar com os jornalistas da imprensa tradicional, disposto a responder perguntas. Não é um comportamento usual do presidente. Ele fala para os seus, ele fala para os seus apoiadores, mas fazia tempo que ele não dava uma coletiva para os chamados repórteres da imprensa tradicional, ali respondia. Estava aparentemente mais calmo, admitindo que o governo dele vai precisar comunicar melhor a pandemia, olhando ali para a classe da onde ele precisa pegar voto e tentando já adaptar um discurso não num tom muito raivoso daquela coisa da pandemia, eu fiz tudo que eu podia, tal, enfim. Tem ali um aceno que um auxiliar falou assim, olha, essa coisa da fome que ele errou lá atrás ao não admitir que tem fome no Brasil, talvez esse discurso tenha que ser calibrado para que o presidente se mostre um pouco mais sensível a uma questão tão importante do país, né? Então, aí eu acho que não muda o geral. O Jair Bolsonaro é essa figura, é impulsiva, enfim, tem as suas características que eles consideram que isso é importante, uma qualidade para ele e tudo mais, mas ele sabe que é muito importante agora ganhar os votos. Então é aquela coisa, não adianta mais falar só para os seus, né? Ele precisa conseguir votos para poder ultrapassar o ex-presidente Lula.